Então, galera, o Ancelotti está cada vez mais perto da seleção brasileira, né? E tô aí com o Max hoje, nosso parceiro lá da Bélgica, do Apitaí no Twitter, Apitaí Brasil, para falar por que que a gente acha que tem tudo para dar errado Ancelotti na seleção brasileira. Por que que não tem nada a ver? Fala aí, Max. Então, Bateu papo. fala aí, galera. Primeiramente, bom dia, boa tarde para todo mundo, né? Como você falou aí, o Ancelotti cada vez mais perto. E é isso, cara. Eu acho que, assim, para quem está observando os sinais, observando sem clubismo, sem fanatismo, tem muitos red flags, muitos probleminhas aí nessa chegada do Ancelotti, que as pessoas não estão falando muito sobre, mas eu acho que alguém tem que falar. Então a gente está aí para falar Uhum. sobre isso, desde o começo até, assim, também falar um pouquinho dos lados positivos, mas acho que a gente tem bastante coisa para falar aí. Então acho que a gente pode começar, né, já abrindo um pouco o jogo e falando um pouquinho sobre toda essa novela, né, que aconteceu para... Uhum. Ainda não anunciou, né, até onde eu sei. Acho que no momento desse vídeo ainda não anunciou, né? Não, ainda não anunciou. Eles Então, ainda então a estão em gente está aí até negociação, com isso em aberto. mas já teve até Então, Fabrício Romano dizendo que ele iria fechar com a seleção brasileira. então, assim, vamos ser muito sinceros, né? A gente está falando da seleção brasileira, a seleção com mais títulos de Copa do Mundo. Acho que talvez não, né? O país do futebol. E assim, um treinador como o Ancelotti tá óbvio, o Ancelotti é um treinador muito vitorioso, tem um currículo impecável, mas essa dúvida que fica assim um pouquinho no dele anunciar dele ser anunciado como treinador da seleção brasileira, me traz um leve desconforto. Eu acho que Uhum. fica um pouco assim de. Parece que a seleção quer mais ele do que ele quer a seleção. Eu não sei se Sim. só eu tenho essa impressão. Realmente é isso. Até porque a seleção brasileira, só para estar indo atrás de um gringo é porque já está desesperado, né? Mas, primeiramente, ele só tem esse rumor com a seleção brasileira desde que ele foi começado a ser cotado para ser demitido do Real Madrid. Então, o técnico já está numa decadência na carreira, ele vai cair da posição que ele está. E mesmo assim, ele já deu não para a seleção duas vezes, de falar que vai, meio que mostrar que vai e dar ou não. E agora, pela terceira vez, a CBF está indo atrás dele, e dessa vez realmente eu acho que vai acontecer. Dessa vez o Jorge Jesus está totalmente cortado da jogada, e o Ancelotti é o nome principal para assumir a seleção já no próximo mês. Sim, não, eu tô de acordo e também acho que a tendência é que ele assuma mesmo, né? Acho que o Jorge Jesus, por mais que ele já tenha sido demitido e estaria pronto para começar imediatamente, né? Acho que também tudo caminha para ser o Ancelotti, até para, se for para ser um gringo, que seja logo um gringo carteirada forte, né? Uhum. Um vencedor da Champions, inúmeras vezes. Então, eu acho que assim, o Ancelotti ele tem um currículo muito mais vitorioso, competições maiores, diversos times diferentes. Quando o Jorge Jesus, acho que assim, grande parte da carreira assim renomada dele fica por conta do trabalho no Flamengo, principalmente quando a gente fala do que os torcedores brasileiros veem, né? Então acho que assim, provavelmente, se o Jorge Jesus não tivesse tido a passagem que ele teve pelo Flamengo, ele jamais estaria sendo cogitado, né? Acho que isso é fato. Sim. Cara, em relação ao Ancelotti, vou falar uma coisa. A impressão que o brasileiro médio tem dele é o que as maiores emissoras replicam. E eles realmente replicam o que o brasileiro vai gostar de escutar. É importante eles até assistirem esse vídeo para ver uma rapaziada que não tem essa necessidade de agradar e manter a audiência e querer babar ovo de um maluco que quem viu mesmo o Real Madrid jogar, quem vê futebol europeu toda semana, sabe que nunca praticou futebol aquele Real Madrid. Esse Real Madrid dele ganhou totalmente na camisa. O time dele nunca jogou bem, seja no Campeonato Sim, Espanhol, seja na Liga dos Campeões. É um estilo de jogo que a seleção brasileira nunca vai se ver na mesma situação que o Real Madrid vê. Se você for parar para ver, pode ser contra o Manchester City, pode ser contra o Leganés. O Real Madrid joga sofrendo o jogo inteiro. Ele joga. conseguiu fazer o Vini Júnior encaixar numa única jogada que o Real Madrid tinha.
de, num contra-ataque, fazer uma ligação rápida, seja com o É uma Modric na válvula de época, escape, né? ou o Kroos fazer o Vini como uma válvula de escape. Por isso que o Vini Júnior nunca pegava a bola de frente ou no um contra o marcador. Ele sempre pegava na corrida. E isso é uma coisa que só vai acontecer com o Real Madrid. A seleção brasileira joga com a posse de bola próximo da área dos caras. É por isso que o Vini Júnior, na seleção, não conseguiu jogar, porque ele não era o Neymar, um estilo de jogo que Sim, você pode partir para cima da marcação e quebrar a linha, entendeu? sim, Então, sim. a única forma que o Ancelotti conseguiu fazer o Real Madrid jogar e foi campeão muito na conta da sorte, usando essa tática, foi esse estilo de jogo onde que na seleção brasileira nunca vai acontecer. Então, mas aí eu tenho até uma pergunta para você, porque assim, o que você falou, eu concordo muito. Que acho que grande parte do jogo do Ancelotti com o Real Madrid foi muito camisa, muita raça, muita persistência e, assim, acho que também o espírito vitorioso e de saber quem eles são. De saber, cara, a gente é o Real Madrid. Agora, assim, eu acho que isso talvez seja uma coisa que falta na seleção brasileira atualmente. Então, talvez ele consiga trazer isso de volta, que é assim, o pessoal saber que tá ali na seleção, a galera que tá jogando, saber assim, cara, a gente é o Brasil. Então, assim, talvez o Brasil voltar a ter uma camisa pesada, não fora de campo, mas dentro de campo, seja uma coisa que estivesse faltando e que talvez ele consiga buscar isso de volta. Porque isso ele conseguiu. O Real Madrid sabe a camisa que tem dentro de campo, com ele. Então, talvez isso ele consiga trazer para o Brasil. Não sei. Então, vai precisar ser um estilo de jogo diferente, talvez com um pouco mais de bola, ele vai ser tipo desafiado de uma outra forma, porque assim, é o que você falou. O estilo de jogo dele é muito sem a bola, porque quando ele treinou o Bayern de Munique, por exemplo, anos atrás, o Bayern de Munique não se adaptou ao estilo dele totalmente de esse estilo, por exemplo, ele teve que jogar com posse de bola. O Bayern não vai também se sujeitar a entregar a bola para o adversário todo jogo e jogar no contra-ataque. Tanto que ele não deu tão certo no Bayern de Munique. Não foi um Uhum, trabalho destaque na carreira dele. Muita gente nem lembra. sim. Então, assim, é um desafio. Eu acho que é um desafio grande para ele, em pouco tempo, arriscado, porque, assim, vamos pensar no Ancelotti para a Copa do Mundo de agora, que ele tem pouco tempo para trabalhar. Mas caso dê errado, você vê o Ancelotti ficando mais 4 anos para uma próxima Copa do Mundo? Eu acho que é Não muito vejo. tempo. Não vejo. Eu também Eu não não, vejo. eu nunca, olha, o Ancelotti, a gente tem o respeito pela carreira dele porque ele, querendo ou não, conquistou. Principalmente lá atrás, onde o futebol era totalmente diferente, ali ele era diferenciado para a época dele, naquele Milan. Pro Sim, futebol moderno, ele é fraco, na minha opinião, apesar de ter ganhado o que ganhou. Você falou de resgatar na seleção brasileira o que o Real Madrid acredita sobre nós somos o Real Madrid, nós somos o Brasil. Eu acho impossível para agora. Isso é papo para 2030, se ganhar 2026. Porque a gente não é mais esse Brasil. A gente é o Brasil que ninguém mais respeita. O Real Madrid, querendo ou não, o Ancelotti entrou, mas já tinha ganhado três seguidas. Com sim. Zidane e papo. Então eles têm esse bagulho ainda atual de somos o Real Madrid. A seleção brasileira somos aquele que tomou 7-1 hoje em dia. E não importa Eu quem tenho entra as ali. minhas dúvidas de ver, por exemplo, imagina acontece um confronto na Copa do Mundo, o confronto que ninguém quer que aconteça, né, na próxima Copa do Mundo, um Brasil e Alemanha, novamente. Assim, eu acho dificílimo ver a Alemanha entrar respeitando o Brasil em campo, sabe? Chegar e Uhum. entrar assim um pouco com medo. Eu acho difícil. Acho que pouquíssimas seleções grandes da Europa atualmente adaptariam o estilo de jogo dela, pensando muito em ser cauteloso contra o Brasil. Sim, Então, é um pouco isso que você falou. Acho que talvez o Brasil realmente precise de um título primeiro, nem que fosse uma. Pô, assim, o Brasil precisava ganhar uma Copa América, alguma coisa assim, para chegar e falar, cara, primeiro validar o trabalho para depois isso acontecer. Só que não sim. tem tempo para validar o trabalho. Como é que Então a você gente vai chegar precisa na de um Copa do Mundo? treinador que possa implementar um estilo de jogo. Realmente, o cara que tenha uma variação tática, que realmente coloque o time para jogar de uma certa forma e que combine com os É. caras que a gente tem, entendeu? E para mim, o Jorge Jesus era o ideal, falar a verdade. Sim, eu também acho. Acho que o Jorge Jesus era uma opção taticamente e até pensando a longo prazo, médio e longo prazo, muito mais viável, mais interessante. E assim, pensando, obviamente, que assim,
o Brasil ganhar a Copa do Mundo ano que vem, seria um milagre, gente. Assim, tem que ser Uhum. muito sincero. Não é realista. Não é realista. Se o Brasil ganhar a Copa do Mundo ano que vem, todo mundo fica surpreso. Brasileiro ou não brasileiro. Então, contratar o Ancelotti só para essa Copa, eu acho uma loucura desgraçada. Acho, assim, pura loucura. Porque é o que a gente falou. Não vejo ele ficando depois dessa Copa. Talvez ele fique mais um ano ou dois para... né, não sei quanto vai ser o tempo de contrato dele, qual vai ser o acordo dele com a CBF, mas acho dificílimo ser um contrato de 5 anos. Dificílimo. Uhum. Dificílimo. A gente estava até comentando antes do vídeo que a única vantagem que a gente vê é que ele conhece o nosso trio de ataque que deveria ser o titular da Copa, que era o Vini, o Rodrigo e o Endrick. Mas, na Sim, verdade, olha, ele um dia fez o Vini funcionar. Já tem um tempo que o Vini não funciona no Real Madrid. Desde que chegou o Mbappé, na verdade. O sim. Vini fez alguns bons jogos ali no início e agora, nessa temporada, praticamente, 2025, o Vini praticamente não recebe bola ali na esquerda. E o Real Madrid tá mais parecido com o que a seleção brasileira poderia ser. Não jogando Sim, mais sim. daquela forma reativa. E o Rodrigo, cara, ele tem problemas com o Rodrigo. Não só de não conseguir achar uma posição ideal para que ele renda o melhor. O Rodrigo vive de lampejos. E outra, informação aqui. Tem problemas pessoais com o Rodrigo. O Rodrigo tá boladaço E já com o essa aí tu Ancelotti. jogou, hein? Essa aí eu não sabia, não, hein? Problemas pessoais com o Rodrigo. O Rodrigo já tá para meter ele o pé do Real Madrid. Ele tá jogando em diretinha em coletiva de imprensa que o Arda Güler vai começar a entrar mais no time porque ele ficou no Ah, banco mas isso aí eu concordo. Isso aí eu tenho que ser muito sincero. Eu, como se eu fosse torcedor, treinador, qualquer coisa do Real Madrid, cara, o Arda Güler, eu até botei isso no Twitter da Pita aí esses dias. Cara, ele aproveita toda a oportunidade que ele tem. Assim, toda, toda. Uhum. É muito absurdo o quão oportunista ele é. E assim, é difícil você manter um cara desse fazendo isso. Se o Rodrigo continuar a temporada que vem e o Arda Güler continuar no banco assim, o Real Madrid vai perder ele. Claramente. Só que assim, o Rodrigo já era para ter atingido um nível maior no Real Madrid. Pelo que ele Sim, já fez gol importante na Champions, já teve campanhas boas, já teve temporadas boas. Só que todo mundo esperava que agora ele tivesse um nível acima. E não sim. tá. Essa é a verdade. Ele vive de inconstâncias, vive de momentos, assim como o Vinícius Júnior também. Acho, às vezes, muito duras críticas a ele nessa temporada. Acho que ele não faz uma temporada horrível. Fez jogos muito grandes na Champions, como contra o Dortmund. Fez um jogaço também, outro na Champions que agora eu esqueci. Mas, assim, acho que a temporada dele não é tão trágica quanto falam. Mas Sim. não é o Vinícius Júnior que a gente se acostumou a ver no Real Madrid. Não é o E não é melhor o do Vinícius mundo. Júnior que a seleção espera. E assim, acho que talvez um outro ponto a se olhar para o Ancelotti e ver se daria certo é que, cara, tem um carrapato, uma bactéria, um verme ali na seleção brasileira que também está infiltrado ali, que não vai sair, que é o Neymar. Você tem que saber lidar com essa pica ainda. Que é assim, é como se fosse o Mbappé da seleção brasileira. Que você vai ter que jogar ele na posição que ele quer jogar e o resto você encaixa. Entendeu? Então, assim, se o Neymar tiver fisicamente ok, que eu não vou nem dizer bem, ele vai ter que jogar. Pelo que eu tô vendo de bastidores, notícias e tudo mais, ele tá decidindo tudo. Ele veta quem é candidato, ele aprova quem é o outro. Se não tá do jeito que ele gosta, todo mundo para ouvir o que ele quer. Assim, problemático demais isso, ao meu ver, para um Não só jogador na que não tá nem seleção. em atividade. Não sei se tu viu que ele postou no Stories. Tinha uma escalação do Santos. Ele riscou os nomes, escreveu o nome em cima e fazia setinha trocando a posição. Postou no Stories, aí apagou. Cara, isso é maluquice, né, cara? Isso é maluquice. Aí Assim, falou que ninguém negaram acha que o depois, cara mas tá ele no foi. auge, né? Pô, o cara nem joga. Quanto mais querer escolher quem vai treinar quem vai jogar no time. Pô, loucura, cara, Complicado. loucura. Então, assim, isso eu acho que vai ser um ponto também muito difícil, porque essa temporada que o Real Madrid tá tendo, o Mbappé como esse cara que talvez assim, o Vini não chegou como uma estrela. O Bellingham chegou como quase uma estrela.
O Rodrigo não chegou como uma estrela, mas o Mbappé chegou como estrela. Sim. E assim, quando o Mbappé chegou como estrela, a gente está vendo aí o que está acontecendo. Então, assim, eu também não lembro do Ancelotti treinar grandes estrelas durante a carreira dele. Não lembro de Falam que ele trabalhos sabe assim. lidar com estrelas e vestiário e tal. Ele já jogou com várias estrelas, sim. Mas a seleção é o caso de que não tem estrela nenhuma agora, não, cara. É o Neymar e o Vini Júnior. E o Então, resto só não que é é uma estrela. estrela muito pesada, né? O Sim, Neymar é uma estrela muito complicada. sim. Ah, mano, vou te falar, eu duvido muito que o Neymar esteja apto na época da Copa, hein? Vai ficar nesse vai, 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 e vai ser tipo o Romário em 2002 que não vai, entendeu? Eu já, tipo, prefiro nem Pô, mais cara, falar de assim, Neymar. eu também prefiro não falar e eu também acho muito irrealista que ele participe. Mas, cara, pelo que a gente tá falando de bastidores e tudo mais, eu vejo o Neymar dando um jeitinho qualquer de estar minimamente apto só para botar o nome dele na convocação, caso o Brasil seja campeão, para ele ter o nome dele lá. Estilo Dani Alves. Estilo Dani Alves. Eu posso estar maluco falar isso, mas eu vejo muito isso acontecer. Porque eu acho que nada doeria mais no Neymar do que o Brasil ser campeão do mundo ano que vem e ele não participar. Não participar, não, porque ele não precisa nem entrar em campo. Mas é assim, ele não tá lá na cerimônia para levantar. Então, É assim, isso. acho que vai rodar algum Murilo da vida, né? Alguém que não tem o hype necessário e que merece, pro Neymar tá lá. Acho muito provável. Agora tu falou um negócio que eu não tinha pensado. É impossível o Neymar estar fora dessa Copa. Alguém vai rodar pra ele jogar, mesmo que ele esteja mancando. Alguém vai rodar e ele só na resenha do banco, tocando batendo um tamborzinho ali para fazer um pagode. Ele vai organizar o truco E na vai ser isso. concentração. Pô, E então é isso, rapaziada. Nossa opinião aí sobre Ancelotti e falar de uns caras que acompanham o dia a dia. Já acompanhamos semana após semana a carreira do Ancelotti e sabe que o maluco realmente não é isso que a mídia brasileira tenta colocar ele como. Porque quando falam dele, falam sei lá, dos vários títulos de Champions League que ele tem e dizem isso como se realmente para treinar uma seleção brasileira que você tem que, em um curto período com o time, fazer com que todo mundo associe e que tenha um estilo de jogo, fazer o que o Tite demorou quase 8 anos para fazer, eles acham que o Ancelotti vai entrar e vai ser essa solução, porque ele é o cara que ganhou 6 Champions League, mas não é assim que funciona. Porque o Ancelotti é esse cara que nós falamos aí. sim. E assim, principalmente quando você olha que grande parte do sucesso do Real Madrid se deu por um meio-campo muito forte, muito sólido e muito técnico. Coisa que o Brasil passa longe de ter, né? Sim. O maior Longe, problema do Brasil é o meio-campo. longe. Então, assim, cara, tô muito curioso. Não, se eu pudesse depositar as minhas fichas em alguma coisa, eu diria que o Brasil pega umas quartas semi de final no máximo da Copa do ano que vem, como fez nas edições recentes, ou até pegar uma seleção um pouco maior, como uma França, Espanha, mas assim, me arrisco a dizer que dentro do que eu vejo hoje em dia, tá? Pode mudar ano que vem, mas eu acho que se o Brasil do Ancelotti pega uma Holanda nas quartas de final, é 50-50. É, como Qualquer foi contra a seleção Croácia e a acima Bélgica. disso é favorita. Não sei, não sei. Jogamos contra a Inglaterra e Espanha aí e vê que no futebol mesmo, quando bota ali no campo, é outra parada. Assim, tudo depende, né? Depende da fase dos jogadores, como é que vai Sim. estar, mas assim, eu acho que hoje em dia o Brasil está no nível da Holanda ali para disputar. Não E o vejo o Brasil joga Brasil com muito mais como. pressão, mano. A Holanda não joga Sim, com sim, pressão nenhuma na Copa. exatamente. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Acho que o Brasil está sempre. Todo mundo está muito nervoso, sempre. E falei isso até com um parceiro outro dia, que cara, é muito complicado você ser um jogador comum na seleção, como um Murilo, como um André do Wolverhampton, João Gomes, ou qualquer cara que está ali para pegar uma oportunidade sem poder desperdiçar. Que, cara, você fica na dúvida se você não arrisca nada e tenta não se queimar, ou se você arrisca e tenta ter um momento
né, de glória para cravar sua vaga por mais 1 ou 2 meses. Só que aí você arrisca, por exemplo, dar um chute para fora, quando aí a galera vai ficar fazendo corte falando, pô, era para ter tocado pro Vinícius Júnior, era para ter tocado pro Rodrigo. Então, assim, é sempre tudo toma uma dimensão muito grande, né? Às vezes um amistoso do Brasil tem muito mais relevância do que um jogo da Nations League da Espanha, sabe? As pessoas dão muito. Tudo tem muita relevância, né? Então, assim, é muito complicado e acho que esse ciclo de seleção, que toda convocação, todo mundo está sempre em cima, querendo saber quem vai, quem não vai, e tem que sempre mudar uma convocação para outra, não tem muito essa regularidade. Acho que vamos ver como é que vai ser com o Ancelotti, né? E como é que ele vai até reagir, e como é que vai ser a convocação dele de acordo com os jogadores atuando no Brasil, que é uma Isso que eu ia das perguntar. maiores curiosidades de todo mundo, né? Tu acha que continua chegando na seleção Wesley, Gerson, Pedro? Cara, eu acho que assim, o Flamengo não vai deixar de ser talvez o centro das atenções do Brasil até para ele, porque eu acho que ele vai ter uma equipe, né, de scouts, de uma galera trabalhando ali com ele, que com certeza vai passar muita informação dos grandes times do Brasil e principalmente que está disputando o topo. Mas assim, por exemplo, o Neneca, né, o Hugo Sim. Souza do Corinthians, acho difícil pra caramba, cara. Difícil pra caramba. Acho mais capaz a gente ver o Bento voltar para a seleção vindo da Arábia, do que talvez o Hugo Souza na seleção. Sim. Eu E acho que seria um assim, a gente grande vai ver erro. mais gente Seria um vindo desses grande erro. mercados. Sim, eu acho que tem que valorizar um pouco a galera vindo do Brasil. Acho que Arana, o meu duvido que a sonho era Arana que o volta. Pedro fosse valorizado também, já que ele não bota o Endrick para jogar, então não bota logo para jogar mesmo e bota o Pedro. Uhum. Faz igual no Real Madrid. Mas, assim, vamos ver, né, cara? Vamos ver. Acho que depende muito de todo o grupo que ele vai ter ali para trabalhar com ele e como é que vai ser esse trabalho dele como um todo, né? Mas, pô, tô curioso, cara. Tô curioso e acho que a gente tem muita coisa para ver. A gente vai falar muito desse trabalho dele ainda nos próximos meses, e analisar bastante. Eu torço para que ele dê o terceiro não e chegue Renato Gaúcho e é isso que eu quero. Puta que. Aí foi pro Valeu, cacete. rapaziada. Deixa o Então, like pô, aí no vídeo. Fala aí. isso aí, pediu o comentário da galera aí também, né? Vamos ver o que todo mundo tá achando, porque às vezes isso é uma opinião só nossa, a gente tá sendo um pouco negacionista, né? Vamos ver o que a galera pensa. Sei que também tem muito fã do Real Madrid, fã do Vinícius Júnior, fã do Ancelotti, fã do Cacete A4. Vocês preferiam Jorge Jesus? Era para ser realmente Ancelotti? Outras opções, era para o Brasil ter esperado mais, Renato Gaúcho, tem, assim, Fernando Diniz também teve a oportunidade dele muito rápido aí, ou poderia ter ficado mais, né? Assim, teve opções. Acho que o Brasil tem opções aí, mas, enfim, a gente só vai saber qual é a certa na prática, né? É isso. Então já é, hein? Se inscreve aí, rapaziada. Deixa o like também no vídeo e não esquece de comentar. É Valeu. isso. Valeu.